Eu acredito que você aqui já deve ter ouvido milhares de vezes falar sobre funil de vendas. Eu particularmente não concordo muito com esse tema e eu vou te explicar por quê. Mas hoje eu não quero ficar falando o que é um funil de vendas, só óbvio, vou te dar um contexto caso você não tenha ouvido falar sobre, mas eu quero te explicar a fundo como estruturar um funil de vendas de forma estratégica, de uma forma que não fica só ali na teoria, topo de funil, meio de funil, fundo de funil e tal, não. Como a gente vai colocar isso na prática? E a gente vai falar sobre isso e mais muitas outras coisas no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, caso você não me conheça, eu já vou me apresentar aqui. Meu nome é Leonardo Gherardi, eu trabalho com vendas há mais de 10 anos, já passei por mais de 10 segmentos diferentes, já atendi mais de 10 estados, já vendi para mais de 10 países. E hoje eu me dedico a ajudar empresas a estruturarem máquinas de vendas, com inteligência artificial, com estratégias de marketing, estratégias de vendas. A gente faz tudo isso aqui. E a única coisa que eu te peço nesse momento é para você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. É de graça e a gente entrega um dos melhores conteúdos, se não o melhor conteúdo, para não deixar de ser humilde, mas um dos melhores conteúdos de vendas, marketing e estratégia aqui do YouTube. Então, se inscreva aqui, ativa as notificações que ajuda demais o nosso canal também, para que a gente continue crescendo. Agora sim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O que é um funil de vendas no geral? Basicamente, se a gente pensar num funil, ele é uma peça onde você coloca um líquido, vamos pegar água, né, por exemplo, e ele tem uma circunferência maior em cima e uma circunferência menor embaixo. Então, se você quiser encher uma garrafa de água, você pode usar um funil, por exemplo. Mas eu nunca concordei, e vídeos antigos meus aqui do canal sempre brinquei com isso, de que não deveria se chamar um funil de vendas, porque tudo que entra sai num funil, né? Não fica uma parte perdida. E a gente sabe que em marketing, vendas, ele tem mais como um papel de um filtro do que uma peneira, do que realmente um funil. Então, vamos pensar aqui num coador de café, que acho que a gente consegue mesclar a ideia de funil e ao mesmo tempo entender que não é tudo ali que vai sair realmente pela ponta do funil, tá? Então, o que seria isso? Uma parte ali entra, né? E só o que realmente é importante, só realmente o que faz sentido é o que sai na ponta desse funil. Quando a gente pensa em funil de marketing, basicamente você vai ter ali uma estratégia para captar interessados, certo? Um funil de marketing, vendas, né? Captar esses interessados e no final fazer com que eles comprem. Só que existe um processo nesse meio tempo, né? E aí o funil acabou sendo dividido em topo, meio e fundo de funil, que basicamente vamos pensar assim, topo de funil são as pessoas que têm um nível de consciência menor de um problema. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que aqui, essa lâmpada que tem atrás de mim, ela comece a piscar. Até então, eu sei que tem um problema ali. Ela está piscando, mas não me incomoda. Parcialmente não é algo que vai afetar minha vida, não é algo que incomoda meu dia a dia, pisca ali. Mas um belo dia, aquela lâmpada começou a piscar, parou de funcionar e de repente a lâmpada dali, né, ela começou a piscar também. Eu já falou, opa, que estranho, uma estava piscando, parou, agora ali também está piscando. Aí eu começo a pesquisar um pouco mais sobre esse tema e descubro que pode não ser o problema de lâmpada, mas sim ser uma fiação elétrica que está errada, ou algum outro problema que eu não sei. Então agora eu saí de alguém que sabia que tinha uma situação ali, mas não fui a fundo, para alguém que já sabe que eu tenho um possível problema ali, mas não é algo urgente, não é algo que realmente eu vou, por enquanto, me movimentar. Mas um belo dia, a minha casa tem um blackout e não funciona mais nenhuma luz, mesmo não tendo energia nos meus vizinhos e na rua. Então, passo a entender que agora eu tenho realmente um problema sério, eu fiquei sem energia e isso se torna algo mais urgente. Então, eu vou pesquisar no Google urgente um eletricista, para tentar entender ali qual que pode me ajudar. Talvez eu faça até alguns orçamentos rápidos, para aí sim, por fim, eu escolher o que melhor atender, o que tiver uma solução melhor, for mais perto, mais rápido, enfim, aí uma série de critérios, e finalmente resolver o meu problema. Então, essa é uma analogia de funil. Você tem topo, meio e fundo de funil. O topo é aquele cara que ele até sabe que tem alguma coisa ali, se interessou por aquilo, mas ainda é algo muito raso para ele.
O do meio, ele já sabe que tem um problema, ele já está no meio do funil, ele está no nosso cafezinho, a água já entrou em contato com o pó. E ela já está naquele processo ali de começar a transformar o café, né? E aí, por fim, a gente tem o café saindo, que é aquele cara que realmente, aquele cliente que agora ele sabe que tem um problema e precisa resolver. Mas tá bom, Léo, isso se eu jogar no Google ou pedir para o ChatGPT, ele já me explica essas informações. Isso é o básico do básico. Mas eu precisei dessa introdução, caso você nunca tenha ouvido falar de funil, tá? Mas vamos pensar então, agora, em como a gente pode trabalhar funis de uma forma que eles sejam estratégicos, tá? Quando a gente pensa em estruturar esse exato processo, a gente pode começar a trabalhar pela etapa de conversão. O que seria essa etapa de conversão? É a etapa mais de baixo, ou seja, da onde já saiu o café, que é aquele lead quente já pronto para comprar. Se a gente fosse olhar para o tráfego pago, por exemplo, o Google seria uma boa estratégia para a gente anunciar, porque a pessoa está procurando exatamente o que você vende. Então, por exemplo, eletricista, desentupidora 24 horas, chaveiro 24 horas, é alguém que está ali, já fundo de funil, ele percorreu o processo muito rápido, né? Ele precisa daquilo para resolver e fez esse processo, então é fundo de funil. Mas nem tudo vai funcionar assim, na verdade, você pode utilizar, mas isso não é um processo que em longo prazo escala muito, né? Você vai precisar trabalhar mais etapas do seu funil. A prospecção ela é um processo mais topo de funil. Alguns casos pode ser mais meio de funil, em outros casos até mais fundo de funil. Mas, no geral, ela é algo que você vai entrar em contato com muita gente, essas pessoas nunca ouviram falar de você. Então, tem um processo de nutrição que você precisa fazer, tá? Vamos pensar, então, agora, de uma forma um pouco mais escalável, como se fosse montar um funil pensando em anúncios online, tá? Exatamente, acho que para quem vai anunciar no Instagram, ou quem vai fazer, isso pode ser para o B2B também, tá? Falando no Instagram, pensando no B2B também, tá? Já testamos e funciona bem. Mas você pode usar isso no LinkedIn, pode usar no Google e até pensar em alguma coisa para correlacionar com a prospecção, tá? Mas você tem a etapa onde você traz as pessoas para te conhecerem. Então, vou fazer ali uma campanha, em primeiro lugar, para ganhar seguidores. E aí, você vê ali muitas pessoas com muitos seguidores, né? E hoje você consegue fazer um anúncio para ganhar seguidores. Você paga esse dinheiro e começa a refazer anúncios ali com teus vídeos e as pessoas começam a te seguir se elas gostarem do seu conteúdo. Então, você não concorda que agora você está trazendo pessoas que até então não te conheciam para dentro ali do teu coador, do teu funil? E essas pessoas começam ali, opa, eu conheço esse fulano, conheço o Leonardo, gostei desse conteúdo, vou seguir ele. E eu estou chegando, trazendo pessoas, mas raramente elas vão comprar algo de mim. A não ser que sejam ali casos muito pontuais e essa pessoa já esteja muito madura procurando uma solução assim. Mas aí, tá bom, eu tenho uma campanha que está me gerando ali sempre seguidores novos. Mas eu também faço uma campanha de nutrição dessa base. Em que sentido? Eu começo a convidar esses meus seguidores, ou no caso, as pessoas que eu prospectei, para assistir uma aula gratuita. E essa página eu não vou jogar ela geralmente para o YouTube, tá? Geralmente eu jogo ela para uma página no site onde eu consigo saber o quanto ela assistiu desse vídeo. Ou posso fazer isso na própria plataforma, né? O Instagram me permite isso, o Facebook, o LinkedIn me permite isso. Acho que o YouTube também permite saber o quanto a pessoa assistiu de determinado conteúdo seu quando você vai fazer anúncios, né? Mas caso você esteja ali fazendo uma prospecção, por exemplo, você pode utilizar o teu próprio site ou alguma outra ferramenta para isso, tá? E você faz essa nutrição. Então, as pessoas que você rodar um anúncio ou enviar esse vídeo de nutrição, elas podem abrir ou não. Uma parte nem vai abrir. Ou seja, desses seguidores do seu funil, uma parte já ficou ali, aquela água que não é totalmente, não passa pelo coador nem pelo café, ela fica ali no pó, né? Então esse é o público que abriu ou talvez não se interessou, tá, deixou pra lá. Mas existe uma parte que vai ter assistido bastante do teu conteúdo, talvez 50%, 75%. Essas campanhas são chamadas de campanhas de video view, né? E aí, essas pessoas, se elas toparam te assistir até ali, meu amigo, algo muito interessante pode acontecer, que é o quê? Você fazer uma campanha de conversão somente para as pessoas que assistiram o teu conteúdo. Então, você entende que você criou uma estratégia de captação para essas pessoas?
Ou no caso da prospecção, você consegue saber ali quantas dessas pessoas ou quais pessoas se inscreveram para assistir uma aula. Você não concorda que essas pessoas estão mais propensas a comprar de você? Porque você fez elas seguirem um fluxo. Então no começo elas não te conheciam, aí gostaram de um conteúdo. Alguns assistiram 50%, 75% de um conteúdo seu. Outras então chegarão para comprar o que você tem depois. Então você construiu um funil. Muitas pessoas elas fazem anúncios e prospecção somente fria. E ela faz ali anúncio para público frio. Existem conversões, né? Mas é uma minoria, porque você vai falar com muito mais gente para conseguir converter um número de pessoas. Existem pessoas que fazem muita prospecção e reclamam que não funciona, porque você não tem um processo de seu funil. Então entende, tem muito detalhe aí que se você deixar as pontas soltas, você não vai ter resultado. Mas você tem que pensar nisso como uma estratégia de fato para trazer clientes para você. Inclusive, eu vou agora trazer números que eu já vi em operações que a gente trabalha, que a gente estrutura, para validar isso rápido. Não estou dizendo que você precisa fazer isso e vai precisar desses números. Mas, por exemplo, a gente tem algumas estratégias que a gente fica ali, investe R$3.000 por mês só para gerar seguidor, e aí você vai ganhar uma média de 2.000 a 3.000 seguidores por mês. Você vai investir ali uma média de mais R$3.000 a R$4.000 para essa parte de video view, conteúdo, conversas e engajamento, e mais R$3.000 a R$4.000 para a conversão. No final do dia, você vai ter investido ali 10 a 12, 13 mil reais, dependendo, né, do que você vai trabalhar por mês, né? Por mês. Ou seja, não é todo mundo que pode investir isso, mas você pode fazer isso para o teu cenário, pensar em estratégias para fazer isso acontecer para você. Ah, Léo, quer dizer que eu não posso então trabalhar com tráfego para público frio? Pode sim, mas não esqueça de pensar numa estratégia para que você consiga cada vez mais converter mais pessoas e trazer isso para o teu funil. Deixa eu interromper brevemente esse vídeo aqui, eu sei que você está assistindo e fico muito feliz de ter assistido até aqui, e é justamente por isso que eu quero te fazer um convite para assistir uma aula gratuita onde eu vou te ensinar a estruturar uma máquina de vendas do zero, onde você vai aprender a estruturar toda a sua estratégia, né? Então, o seu marketing, como você vai captar clientes com prospecção, com tráfego pago em diversos canais, como você vai fazer isso, entrar para a tua base, nutrir isso, vender, converter, estruturar literalmente uma operação completa para a sua empresa. Ou seja, não é só uma ferramentinha aqui, outra ali, não. É estruturar uma operação com time, como gerir pessoas, comissionamento, vendas, métricas, dashboard. É o ecossistema de vendas mais completo que eu conheço. Eu não te ensino só uma coisa ou só outra, não. A gente vai te ensinar a realmente ter uma estrutura completa. É só você clicar aqui na descrição. No finalzinho da descrição aqui tem uma chamada para você aprender mais e assistir essa aula, beleza? Agora, vamos voltar pro vídeo. Inclusive, isso é o que mais tem funcionado hoje nas operações, ainda nessa época que a gente está com leads cada vez mais caros. Então é muito mais barato você trazer um seguidor, depois você conseguir um video view para no fim você conseguir converter aquele lead. Então você tem que pensar nisso e testar, naturalmente testar. Outra coisa que as pessoas têm feito muito bem também é você usar um low ticket, né? O que é um low ticket? É um produto bem baratinho, de 27, 57, 97, sempre com 7 no final, sei lá por qual motivo, mas é o que todo mundo utiliza e funciona muito bem. Então você vai trabalhar um produto muito barato, nesse produto as pessoas compram, você dá muitos bônus, como a gente tem aqui a Masterclass, e dali, se a pessoa comprou esse pequeno e consumiu o produto, ela vai conseguir, ela provavelmente, né, vai estar aberta a receber ofertas de produtos mais caros. Então, por exemplo, na nossa Masterclass. Na Masterclass, você compra ela por um valor bem menor, assiste ali na Masterclass a nossa aula de funil, nossa aula de subnicho, nossa Masterclass, nosso curso de tráfego para empresários, ou seja, por um preço muito pequeno você recebe um baita de um combo. A pessoa que assiste toda a Masterclass, no final das contas, ela está mais preparada para receber um pitch de vendas para um outro produto meu. Seja um curso, seja uma mentoria, seja consultoria. Ela já gastou uma vez comigo, já consumiu. Se ela gostou, a tendência dela é continuar consumindo na minha esteira de produtos. Então aí você consegue juntar no teu funil a tua esteira de produtos, ou seja, uma curva que começa um produto mais barato, depois um pouco mais caro, um outro mais caro, cada um entregando mais valor que o outro e assim sucessivamente. Então, pense nisso na hora de você estruturar o teu funil. E isso, inclusive, vai facilitar muito para você que já estruturou e escolheu muito bem o seu subnicho.
Isso vai te ajudar muito, porque você construir um funil específico para um subnicho fica muito mais fácil do que construir um funil generalista. E acho que é esse o pontapé que você deve pensar para estruturar o teu negócio. Então, pensa nisso, como você pode trazer para a prática, para colocar, para fazer rodar e fazer acontecer na tua operação. E aí, chegamos aqui à parte final do nosso vídeo. Se você ficou até aqui, primeiro parabéns, que eu sei que não é fácil você ficar até o final de um vídeo no YouTube, ainda mais com tantas distrações, mas eu sei que você é diferenciado e por isso você vai ser aquele 1% que está acima da média. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Meu nome é Leonardo Gherardi e nos vemos no topo.